Olá e sejam bem-vindos ao episódio 9 do meu podcast. Hoje trago-vos um episódio diferente, uma conversa que tive com os autores do perfil do Instagram Que Rico Casal e espero que gostem. Olá novamente. Hoje tenho aqui como convidado os autores da página Que Rico Casal e gostava primeiro de agradecer a vossa presença aqui no meu podcast e começava por passar-vos a palavra para que se pudessem apresentar. Olá, nós somos o Que Rico Casal. Muito obrigada pelo teu convite. Estamos muito ansiosos. Sim, e aproveitar efetivamente para reforçar aqui o agradecimento pelo convite. É um prazer estar aqui no teu espaço e poder acrescentar aqui um bocadinho daquilo que é a nossa experiência a esta conversa e podemos também acrescentar algumas dicas e eventualmente até podermos inspirar alguém a seguir aquilo que é a nossa missão, o nosso objetivo. Nós somos os criadores do perfil Que Rico Casal, que tem como um objetivo efetivamente aumentar a literacia financeira e partilhar a nossa caminhada em direção ao nosso objetivo, que é a liberdade financeira. Ainda bem, esse também é um objetivo que eu tenho. Aliás, os dois objetivos que tu falaste também são dois objetivos que eu tenho. O primeiro é de aumentar a literacia financeira em Portugal, e o segundo é atingir a tão desejada liberdade financeira. Se calhar começamos logo por aí. Pelo menos das pessoas que eu conheço e que falam sobre isto abertamente, acho que vocês são a pessoa, ou as pessoas que têm o FI number maior. Dizem que é um FI number de 7 dígitos. E queria pedir-vos primeiro para explicar o que é este número para as pessoas que não sabem, e depois que falassem um bocadinho como é que chegaram a esse valor e qual é o estilo de vida que vocês têm em mente para esse valor. Sim, eu posso explicar porque o início começou comigo. Efetivamente o FI Number, ou seja, o Financial Independence Number, é basicamente o número de valor de património líquido investido que nos gerará um rendimento que nos permita viver de acordo com o estilo de vida que nós definimos. Ou seja, a partir do momento em que atingimos esse valor, podemos dizer que temos uma liberdade financeira e não precisamos de trabalhar e podemos viver única e exclusivamente dos rendimentos gerados por esse património. O nosso FI Number é um número bastante elevado face àquilo que é normalmente o que as pessoas definem. E esse FI Number é o FAT FI Number, ou seja, basicamente é o número que nós ambicionamos para vivermos uma vida relativamente de luxo, entre aspas. Isso depois tem os patamares abaixo, não é? Ou seja, estamos a falar de um valor um número de 7 dígitos, estamos a falar de cerca de 1.200.000, e nós apontamos muito lá para cima porque nós acreditamos que conseguimos lá chegar. Isso tem depois um patamar mais abaixo. Temos o patamar que nós ambicionamos e que a partir desse momento efetivamente sentimos que estamos em liberdade financeira e podemos viver à vontade, que são 750 mil euros. E depois temos mais dois patamares abaixo, que são os 600 e os 500 mil euros. Os 500 mil euros basicamente é o número que para nós como casal nos permitiria cobrir os nossos custos fixos, tendo em conta que nós temos um filho, temos um cão que também tem as suas despesas, não é? E para nós, sendo parte da família, é esse o número que ambicionamos em primeira instância. Os 600 mil euros é aquele que já cobre alguns custos variáveis,
e que a partir desse momento poderíamos um de nós ou mesmo os dois baixarmos o nível do trabalho que temos e podemos já viver relativamente tranquilos. Os 750 é aquele número que, ok, a partir deste momento somos livres financeiramente, mas como nós também não temos uma ambição de deixar efetivamente de produzir rendimento, apontámos lá para cima e o tal 1 milhão e 200 é um número ambicioso, mas que acreditamos que conseguimos lá chegar, portanto, essa ambição colocou-nos lá para cima. Então, e esse 1 milhão e 200 já é contar com o grande carro e com o olival ou não? Ou é por causa disso, que o número pronto, relativamente alto, não é? Porque isto é sempre relativo, porque estas coisas das finanças dependem sempre da pessoa em si e dos objetivos que cada pessoa tem. Sim, nós aprendemos também a adaptar um bocadinho aquilo que seriam os nossos sonhos iniciais para o nosso principal sonho, que é podermos viver livremente, sem termos que nos preocupar se o nosso ordenado, sem termos que nos preocupar em ganhar um ordenado fixo pelo nosso trabalho típico de 5 dias por semana, das 9 às 6, vá. Portanto, se calhar o grande carro pode acontecer ou não. Exatamente, ou seja, basicamente esse é um número grande, mas também se não atingirmos esse número, tendo em conta os outros patamares abaixo, está tudo bem. Okay? Ou seja, sim, eu acho que faz... essa a questão que é, nós vamos fazendo a caminhada e a caminhada é tão longa que nós até podemos chegar a uma altura em que dizemos assim, ok, olhamos para o lado, olhamos para os nossos rendimentos e pensamos, olha, com isto já dá para vivermos a vida que nós queremos. E isto também transmitiu uma mensagem que é, o número que se define inicialmente é adaptável e vai mudando, não é? Ou seja, nem que seja pelo facto de, se calhar, nós decidimos que vamos ter X números de filhos, mas depois, a meio do caminho, dizemos que, afinal, já não queremos ter tantos filhos, queremos ter menos, e logo aí o valor também baixa. Podemos dizer, ok, nós queremos viver no Alentejo, mas, se calhar, agora não queremos viver no Alentejo, queremos viver em Coimbra e que, eventualmente, pode ser mais barato. Isso depois vai se adaptando. O importante do FI Number, pelo menos do nosso ponto de vista, é ter uma meta para onde correr. E como é óbvio, essa meta depois vai-se chegando para a frente ou para trás, mediante aquilo que for o nosso objetivo de corrida, não é? Sim, eu concordo plenamente, convém ter um plano, não é? Mas como normalmente falamos sempre de coisas a longo prazo, no fundo, quase que estamos a fazer um plano para o resto da nossa vida, não é? E até lá chegar, quase certeza que muita coisa vai mudar, as prioridades muitas vezes mudam, mas acho que fazem bem apontar para as estrelas, como costuma dizer. Exatamente. Acho que fazem muito bem. Então, e para chegarem lá a este FI Number, quais são os investimentos que vocês pensam fazer? Eu vi que já investem em ETFs, e gostam muito de investir em imobiliário. Queria-vos perguntar porque estes dois tipos de investimento e porque é que gostam tanto do imobiliário? Se calhar podemos começar por aí. Relativamente ao imobiliário, o porquê, eu costumo dizer que quando se gosta não sabe explicar o porquê. O imobiliário de facto foi uma coisa que nós, à medida que fomos experienciando e fomos passando por isso, fomos percebendo que nos dá aquela pica e nos dá aquela vontade de querer continuar, ou seja, de facto nós já ao longo deste tempo fomos adquirindo alguma experiência no imobiliário, correu sempre bem, se calhar por isso é que gostamos tanto. E de facto é uma coisa, não nos cansa, nós todos os dias vemos casas, todos os dias pensamos em oportunidades de investimento em casas e lá está, corremos por gosto, não nos cansa. Foi mesmo uma coisa que é algo que nos faz entusiasmar, pronto. Porquê? Não sei dizer bem. Não, é assim, o porquê eu posso acrescentar aqui, ou seja, isto, eu, sendo um bocado o lado mais racional, eu vejo no imobiliário
tanto a conexão daquilo que é um gosto das experiências que já tivemos, e do prazer de comprar, de remodelar, de depois colocar a arrendar ou mesmo vender, mas acima de tudo porque em Portugal existem muitas oportunidades de investimento imobiliário, e é onde eventualmente se conseguem ir buscar algumas margens para se fazer aqueles saltos de aceleração em direção ao FIRE. E nós tivemos essa experiência no ano passado, em que comprámos um apartamento, remodelámos e vendemos praticamente pelo dobro do valor do investimento. Ou seja, permitiu-nos dar ali um salto que só investir em ETFs, ou neste caso em ações ou no mercado financeiro, não nos permite dar esses saltos tão rápidos. Portanto, nós queremos fazer essa ligação entre o mercado financeiro, que é o tradicional, por exemplo, nos Estados Unidos, que normalmente quem segue o FIRE nos Estados Unidos é quase exclusivamente a nível de investimentos em mercados financeiros. No entanto, nós, como gostamos também do imobiliário e temos algumas zonas que nós conhecemos bem e que normalmente costumam surgir boas oportunidades com boas margens, queremos associar as duas coisas e acelerar esse crescimento em direção ao FIRE. O mercado financeiro é uma coisa mais recente para nós, porque nós começámos primeiro no imobiliário, mas que a partir do momento em que começámos, definimos uma estratégia, mantemos a consistência de investimento mensal de um certo valor, e isso também ajuda-nos a ter um crescimento de constância, por assim dizer, nessa parte, sem nunca descurar a parte imobiliária, em que nós basicamente o que temos um valor que temos de parte à espera sempre de uma oportunidade. E como ela estava a dizer, nós diariamente vemos casas, porque nós temos alertas no Imóvel Virtual, no Idealista, no Sapo, vamos ao LX, ou seja, nós quase uma base diária, nós vemos casas para ver se surge uma oportunidade. E é um bocado isso, é conjugar as duas coisas para ver se efetivamente conseguimos lá chegar, e quanto mais rápido melhor. Ok, muito bem. Eu também acho que o imobiliário se não é o melhor, é dos melhores sítios para investir para quem tem este objetivo de ser financeiramente independente. Eu agora também estou a remodelar uma casa, não é um investimento, mas é para eu morar, não é para não é para. Não, ou seja, não vou, no fundo é um passivo, não é? Não vou tirar um rendimento dela, mas vai-me permitir tirar um rendimento desta que estou aqui agora. E por isso também gosto muito do imobiliário. Neste momento, como estou a investir naquela casa para onde vou morar, não tenho estado todos os dias, como vocês estão agora, a tentar encontrar negócios. Mas também já passei por isso. Sim. Outra questão que costuma surgir bastante, pelo menos já me perguntaram algumas vezes, e sendo vocês um casal, é como é que organizam as vossas finanças em casal? E que conselho é que podiam deixar, eu não sei, por acaso não sei há quanto tempo é que vocês estão juntos, mas ia dizer conselhos é que podiam deixar a casais que estão juntos agora há pouco tempo e que pronto, vão passar por uma fase assim mais séria da relação, conselhos é que podiam deixar para eles poderem organizar as suas finanças em conjunto ou não sei. Digam, qual é que é a vossa opinião? Começando pela parte final da questão, em relação ao conselho, nós reforçamos muito a importância de saber os perfis financeiros de cada uma das pessoas do casal, porque acreditamos que essa é a base de início de conversa, não é? Ou seja, eu só conhecendo qual é que é o perfil financeiro do meu parceiro ou da minha parceira, é que eu consigo depois arranjar maneira de haver uma conexão para gerar melhores proveitos dessa relação a nível financeiro.
Portanto, esse seria o primeiro conselho, ok? Percebam primeiro qual é que é o perfil financeiro de cada uma das pessoas, para depois não correr o risco de julgar, porque normalmente há aquela pessoa que se calhar gasta mais do que a outra, e depois gera-se ali um certo conflito que, se percebessem porque é que a pessoa se comporta de uma forma ou de outra, é mais fácil para depois unirem-se e prosperarem em conjunto. Da forma como nós gerimos as nossas finanças, nós temos grande parte do nosso, ou seja, nós mensalmente, cada um recebe o seu salário e nós colocamos um valor para uma conta conjunta. E é dessa conta conjunta que depois nós gerimos a totalidade. Ou seja, nós não temos uma junção completa das nossas finanças, temos um valor mensal que definimos por alto, tendo em conta aquele que é o nosso objetivo, e depois o que sobra, cada um gera um bocadinho à sua maneira. E esse valor, neste momento, está a ser completamente alocado a investimento. Portanto, acabamos por ter 3 finanças cá em casa, que é as finanças individuais, nossas 2 finanças individuais, e depois as finanças do casal como um todo, que ia sim contribuir para o objetivo final. Sim, nós também temos uma vantagem, que é o que nós recebemos é relativamente similar e, portanto, a distribuição das despesas é fácil, acaba por ser metade para cada um. Existem outras formas de alocar as despesas, que é, pronto, a forma mais justa, eu diria que é fazer uma percentagem do que cada um ganha, ou seja, quem ganha mais, a partir de irá contribuir mais para as despesas, e quem ganha menos contribuirá menos. Pronto, isto depois depende um bocadinho da dinâmica de cada casal, obviamente, mas uma coisa que nós achamos também é muito importante e funciona muito bem em casais, principalmente na parte da poupança e de se resistir a determinados custos supérfluos, por exemplo, o Uber Eats, que é uma coisa que ultimamente as pessoas têm utilizado bastante, é terem objetivos em comum. Ou seja, nós, a partir do momento em que definimos como objetivo a liberdade financeira, nós trabalhamos todos os dias para isso, ou seja, sempre que vamos pedir Uber Eats, por exemplo, hoje pedimos, mas pensamos sempre, faz sentido, tendo em conta os nossos objetivos em comum ou não? Temos margem para isso ou não? E é importante termos os dois essa noção enquanto casal, porque depois às vezes, quando cada um tem o seu objetivo ou cada um tem a sua forma de gerir as finanças, acabamos por estar a competir um contra o outro em vez de estarmos os dois juntos no mesmo barco. Pronto, é importante, como casal, ter essa noção. Eu queria só acrescentar que, por exemplo, apesar do nosso modelo ser cada um tem as suas finanças e depois temos uma finança conjunta, nós sabemos das finanças um do outro, ou seja, não é por estar individualizado que é um segredo e eu não sei da vida dela e ela não sabe da minha vida. Não, nós, apesar de termos essa independência de contas, nós no final do mês nós sentamos-nos e vemos e discutimos sobre aquilo que eu fiz ao meu dinheiro e aquilo que ela fez ao dinheiro dela, e procuramos sempre estratégias de otimizar de forma a que efetivamente possamos contribuir mais para o objetivo comum e reforçar isto, que efetivamente onde tudo muda é quando em casal se define um objetivo em conjunto. E aí efetivamente a coisa muda porque estão todos a correr para o mesmo sítio. Pois era exatamente isso que eu ia dizer. O que tu disseste acho que é a parte fundamental, que é sentarem-se e conversarem. E se tiverem o mesmo objetivo, e o objetivo é, através da conversa, né, chegarem os dois a um objetivo que faça sentido para os dois, porque se tiver um aí para a direita e outro para a esquerda, vai ser difícil, não é? Mas a partir do momento em que as pessoas conversam e chegam a um consenso e então trabalham ambos em prol do mesmo objetivo, acho que a partir daí, se as finanças estão na conta de um ou do outro, ou se é um modelo como o vosso, ou por exemplo como o meu, nós por acaso temos tudo na mesma conta. O que temos são vários orçamentos
Depois o controle é feito em Excel, é uma coisa simples. Sim. Mas em que temos uma parte dos rendimentos, já sabemos que é para as despesas fixas, outra é para gastarmos em coisas que queremos, tipo o Uber Eats, como disseste, e sei lá, uma t-shirt, uma coisa assim. E depois outra parte é para os tais investimentos ou para a poupança, depende se tivermos usado o fundo de emergência ou não. Mas acho que o principal é mesmo esse, é as pessoas sentarem-se e conversarem, e a partir do momento em que têm um objetivo em comum, acho que é tudo muito mais simples. E se houver sempre essa partilha, há sempre um controle, entre aspas, o outro, e conseguem manter-se os dois focados no cumprimento do tal objetivo. Exato. Passando agora aqui a uma parte em que vocês até já estão mais adiantados do que eu, que é na parte da descendência. Vocês já têm um filho. E por acaso vi uma coisa que acho que nem toda a gente conhece, e acho que é uma coisa bastante interessante que vocês falaram, que foi das fraldas reutilizáveis. E gostava que falasse um bocadinho como é que funciona toda essa logística de criar um filho com fraldas reutilizáveis. É assim, não é muito diferente, face a todos os desafios de ter um filho, as fraldas de facto ficam num plano bastante secundário. Inicialmente, para quem não tem filhos, se calhar as fraldas podem parecer um bicho-papão, mas depois não são. Depois é só a Não, parte a fácil. minha questão era mais no sentido de serem reutilizáveis. Sim. Pronto, eu acho que estava grávida na altura, quando soubemos da existência das fraldas reutilizáveis, não fazíamos a mínima ideia que isso existia. Ouvimos falar disso e depois fomos seguindo pessoas no Instagram. No sítio onde nós fizemos o nosso curso, também havia um workshop sobre fraldas reutilizáveis e nós inscrevemos para aprender um bocadinho mais. E portanto, eu acho que, como em tudo na vida, o importante aqui é nós termos o conhecimento sobre o assunto para podermos lidar com ele da melhor forma. Pronto. Na forma prática, como isto se processa, as fraldas em formato são iguais a umas fraldas descartáveis, a única diferença é que são de tecido, não é? E portanto, depois o que nós temos de fazer é pegar na fralda e pôr na máquina de lavar a roupa, depois indo assim um bocadinho mais ao detalhe, tu tens existem métodos de lavagem de forma a que as fraldas fiquem efetivamente bem lavadas. As fraldas sujas são como roupa, é exatamente igual a roupa muito suja. Quem tem crianças, e principalmente quem na parte dos bebés, os bebés sujam muita roupa e muitas vezes, mesmo com as fraldas descartáveis, a roupa fica suja mesmo com coisas que deviam estar nas fraldas e não devia estar na roupa. Portanto, acontece muitas vezes terem que lavar a roupa com cocós e xixis, etc. E as fraldas, o tratamento que se deve dar a essa roupa é o tratamento que se deve dar às fraldas descartáveis, é ter uma lavagem mais profunda. E depois é meramente pegar depois existem vários formatos de fraldas. Algumas fraldas são de bolsa, em que a parte que absorve o xixi entra para dentro de um género de uma capinha. Há outras que são montáveis e pronto, que não têm esse género de capinha. Nós tiramos da máquina, pomos a secar e depois montamos e fica pronto para o nosso bebê utilizar outra vez. Em termos, obviamente que em termos práticos dá mais trabalho do que as fraldas descartáveis. A vantagem aqui, para além da vantagem económica, obviamente, porque cada fralda reutilizável, o range de preços é bastante abrangente. As fraldas que nós utilizamos, que são de qualidade média, superior, custam à volta de 25 euros. E é importante, na nossa opinião, é importante investir em fraldas com alguma qualidade para terem também longevidade, isto porque é importante, quer dizer, nós queremos ter mais do que um filho e, portanto, gostaríamos de poder utilizar nos próximos filhos
e investindo então agora nesta fase em fraldas um bocadinho mais caras, temos essa oportunidade depois de usar nos outros filhos. E portanto, cada fralda custa cerca de 25€, nós temos à volta de 30 fraldas, sim, o que deu um investimento de 700 e tal, sim, 750€ mais ou menos. Cada fralda descartável, obviamente que o preço unitário é muito mais baixo, mas depois a fralda descartável não pode ser reutilizável, vai para o lixo e, portanto, ao fim de um ano, o investimento, já não me recordo muito bem das contas, mas anda à volta de 1000€, não estou em erro, em fraldas descartáveis. Portanto, passado um ano, o investimento que é todo feito em fraldas reutilizáveis já está amortizado. E depois tu tocaste aqui num assunto que ela gosta muito e ela explorou muito este assunto, ela pesquisou mesmo muito. Sim, eu vi, estava aqui a tirar notas quase. É que é uma expert. É que de facto isto é uma linha de aprendizagem grande. Mas do ponto de vista ecológico também, que para nós é um fator que há algum tempo para cá começou a despertar alguma atenção para nós. Faz todo o sentido, porque a verdade é que normalmente nós num dia somos capazes de utilizar fraldas descartáveis, cerca de 8 a 10 fraldas descartáveis. Ou seja, isso é tudo o lixo que é criado. Ou seja, se nós de alguma forma conseguimos contribuir para essa componente ecológica, também vai de acordo com os nossos princípios. E também tendo em conta que a nível financeiro também compensa, se quisermos ter mais filhos, que é o nosso caso, e também nós descobrimos há pouco tempo que se vendem. Há pessoas que vendem depois as fraldas reutilizáveis. Portanto, ainda não é um espaço que nós estamos a explorar, mas no futuro pode ser um valor residual que compensa o investimento. Exatamente, isso é o que eu gosto de chamar um investimento 2 em 1, que é, além de fazer sentido do ponto de vista financeiro, também faz sentido do ponto de vista ecológico, e acho que devíamos todos procurar cada vez mais fazer investimentos desse tipo. Sem dúvida. Falando em investimentos, vi que vocês oferecem também um processo não sei se é processo de consultoria financeira. E gostava que falassem um bocadinho mais em que é que consiste, até se houver algumas pessoas interessadas que queiram fazer esse percurso convosco. Claro. É assim, nós começámos isto do processo de consultoria financeira, é algo muito recente. Nós lançámos no fim de semana passado, há uma semana, e começou em dezembro. Nós estávamos a pensar na altura do Natal e pensámos, olha, nós já temos o canal, o perfil há 6 meses, estamos aqui na altura do Natal, o que é que nós podemos fazer para acrescentar valor aqui às pessoas? E nós decidimos oferecer 3 processos de coaching financeiro, inicialmente. Os processos correram muito bem, o feedback foi muito bom, houve muita gente à procura, e nós, ao longo do processo, fomos aprimorando algum do nosso também conhecimento e vamos percebendo que efetivamente conseguimos acrescentar valor às pessoas. Então decidimos tornar a coisa mais formal. Trabalhámos no método, investimos em algum conhecimento para estruturar a consultoria, e criámos-la e agora lançámos e já temos os nossos primeiros. Exatamente, começámos hoje com a nossa primeira cliente. Nós não gostamos de chamar cliente, ou seja, é uma pessoa que nós vamos ajudar. E basicamente foi isso. A nível do processo? Sim, a nível do processo, portanto, a nossa ajuda é mais para tentar ajudar a pessoa a organizar as suas finanças. A questão é que as tuas finanças estão muito relacionadas à forma como tu vives a tua vida, não é? E portanto, muitas vezes uma coisa leva à outra, ou seja, é um organizado de finanças que por vezes leva a um organizado de vida. Numa fase inicial, a ideia será fazer uma fotografia de como é que estão as tuas finanças
e depois passamos para uma fase de trabalhar essas finanças e perceber como é que se pode. Existem sempre duas vertentes, que é o poupar e o gerar mais dinheiro, e nós trabalhamos nessas duas vertentes. Sim, e um bocadinho mais ao detalhe, basicamente são 5 sessões, em que cada sessão tem em média 1 hora, em que na primeira sessão procuramos trabalhar o onde é que a pessoa está, qual é que é a situação financeira da pessoa naquele momento, mais numa ótica de trabalhar o orçamento e uma componente de registro de custos e rendimentos. Na segunda sessão trabalhamos uma ótica de mentalidade, ou seja, procurar aprimorar aquilo que é a direção para uma mentalidade de crescimento e prosperidade. Depois, numa terceira fase, trabalhamos a parte dos custos, ou seja, se a pessoa tem créditos, se a pessoa tem financiamentos, de que forma é que nós podemos otimizar essa componente e ensinar a pessoa a gastar melhor. O terceiro tem uma fase de metas, ou seja, basicamente para onde é que a pessoa se pode direcionar no futuro, definição de objetivos, definição do caminho que a pessoa vai percorrer, e aqui introduzimos uma ótica de investimentos, ou seja, o objetivo é que a pessoa também comece a investir. E por último, que é a sessão final, é uma sessão de liberdade financeira, ou seja, em que ensinamos a pessoa a calcular o seu FI number, se for esse o objetivo da pessoa, a definir efetivamente um objetivo financeiro a nível quantitativo e definir um plano de investimento para lá chegar. E nesta fase também é onde nós entramos na parte do ganhar mais, ou seja, em que se a liberdade financeira da pessoa implicar ter um novo trabalho, uma nova fonte de rendimento que esteja mais alinhado com os seus valores, trabalhamos essa componente aqui. Há muita gente que tem um sonho, tem um objetivo de fazer alguma coisa, e até posso falar de uma das coaches que nós acompanhamos agora nos processos que nós oferecemos. Ela tinha um sonho de vender bolos. Ela gosta muito, tem um talento incrível para vender bolos, e quando iniciámos o processo, ela dizia, agora com a pandemia não consigo vender bolos porque as pessoas estão em casa e tudo mais. E nós trabalhámos a ótica da mentalidade dela no sentido dela ver isto como uma oportunidade. Ok, as pessoas estão em casa, portanto as pessoas consomem mais. Portanto, se as pessoas consomem mais, é uma oportunidade de tu ofereceres algo que tu fazes com amor e com talento às pessoas. E, portanto, se tu tens talento, vamos definir aqui uma estratégia. A estratégia passou por abrir um perfil no Instagram. Ela começou a postar as fotos dos bolos que ela fazia e tudo mais, e a verdade é que em 2 meses ela faturou mais 500 euros. Ou seja, só com uma pequena alteração e uma pequena alteração de mentalidade, de crenças, e uma pequena entrada em ação e um perfil de Instagram que foi gratuito, e de repente ela já está a faturar mais 500 euros com um sonho dela. Ela tem a profissão dela, mas ela saiu do processo com um objetivo de médio prazo de um dia, se ela quiser, poder fazer a transição para viver o sonho na plenitude. E isso é gratificante e foi uma das razões também que nos fez criar a consultoria de uma forma mais formal, para podermos transmitir isto às pessoas, que é possível, e isso para nós preenche-nos completamente. Sim, ainda bem que ela começou, porque os bolos são incríveis. Sim, nós já tivemos a oportunidade de provar um dos bolos dela, e a verdade é que ela tem um talento a nível visual dos bolos, porque não é um bolo qualquer, é um bolo com cake design e tem uma componente artística à volta, e depois o sabor é top. Ainda bem. Pois eu acho que a principal dificuldade da maior parte das pessoas é mesmo uma dificuldade a nível de mentalidade. É quase encontrar um problema para cada solução. Exatamente. E as pessoas, como depois têm medo de arriscar e têm medo principalmente de errar e do que é que as outras pessoas vão dizer, e às vezes basta um empurrãozinho e depois as coisas funcionam.
eu que também gostava de vos perguntar dos processos que já acompanharam, acho que foram 3 os que já estão concluídos e agora estão com mais 3, suponho. Sim. Embora não seja assim tanta gente, mas já foram capazes de fazer a diferença na vida de 3 pessoas, o que eu acho que já é muito bom. E gostava de vos perguntar qual é que é a dificuldade que vocês identificaram, qual é a maior dificuldade que essas pessoas que foram ter convosco possuíam? Sim, isso que tu disseste no início do impacto é engraçado porque para nós, contar a história de outra coachee que trabalhou connosco, que basicamente nós estávamos a trabalhar com ela, mas ao mesmo tempo o impacto gerou-se no namorado dela, porque quando começaram não tinham poupanças nenhumas, não tinham não tinham fundo de emergência, e o próprio namorado era um bocado reticente sobre estas coisas de poupar e tinha que se viver a vida agora e tudo mais, e de repente chegámos ali à parte final e o namorado já estava em competição com ela para ver quem é que poupava mais. Ou seja, o nosso trabalho com ela impactou ali numa pessoa que estava ali à volta e nós acreditamos que o poder da literacia financeira é mesmo este. Quando se impacta uma pessoa, impacta-se mais pessoas porque há mais pessoas à volta e essa pessoa vai gerar essa transformação nas outras pessoas. Em relação à dificuldade, principalmente uma mentalidade, porque como tu disseste, as pessoas têm muitas ideias, sabem sabem como vão fazer as coisas, mas depois o tal medo, a tal identificação de problemas para as soluções leva a que a pessoa não saia do sítio. E muitas vezes nós chegámos com uma solução que era, ou seja, a pessoa achava que ia ter uma solução que era ter um Excel todo bonitinho e todo cheio de fórmulas e tudo mais, mas não era isso que resolvia. O que resolvia era a pessoa ter uma mentalidade para poder utilizar essa ferramenta que é única e exclusivamente um Excel ou outra coisa qualquer para poder pegar e assumir responsabilidade sobre as suas finanças. Portanto, principalmente mentalidade de escassez, mentalidade de medo, mentalidade de não dar o passo e assumir a responsabilidade por fazer a diferença na sua própria vida a nível financeiro. Portanto, essa foi o principal déficit que identificamos. E é também a pessoa ter aquela oportunidade de se sentar e pensar no que é fazer na vida dela, porque muitas vezes nós andamos no nosso dia-a-dia e não nos damos essa oportunidade de pararmos e pensarmos, ok, o que é que eu quero fazer realmente da minha vida, o que é que eu posso fazer realmente para receber dinheiro, obviamente para viver, mas que eu gosto de fazer, que me dê gosto. E a consultoria financeira também é muito isso, é dar-se a oportunidade de pensar, de se organizar em conjunto com outra pessoa que lhe vai fazendo as perguntas para que ela vá sendo encaminhada para essa resposta. E isso às vezes não é assim tão simples quanto possa parecer, pode ter ali alguma dificuldade que só mesmo dando-se essa oportunidade é que acontece. Sem dúvida. Ok, acho que muito bem. Antes de nos despedirmos, queria-vos fazer aqui só mais umas perguntas finais. A primeira é se tem alguma referência nesta área, um livro e um filme que toda a gente deveria ler e ver, e uma mensagem final que queiram deixar a quem nos está a ouvir. Eu posso dar a referência. Acho que para casais que estão em busca da liberdade financeira, o casal norte-americano que vive cá em Portugal, o do Our Rich Journey, sem dúvida que são uma referência para nós, porque também terem feito crescer o seu património líquido também com o imobiliário e associado também à parte de mercados financeiros e também pelo facto de estarem cá em Portugal também. Quero dizer que nós não precisamos de mudar de país para viver este sol e todo este país. Sim, relativamente ao livro,
eu falo mais por mim, que sou mais resiliente e tive mais dificuldade em ser convencida para este mundo. Mas, de facto, o livro do Homem Mais Rico da Babilónia fez-me mudar completamente a mentalidade, fez-me perceber o potencial que é nós sermos conscientes a nível financeiro e o potencial que é nós investirmos as nossas poupanças. Portanto, acho que é um livro que, de facto, é muito fácil de ler, é muito pequenino e, de facto, toda a gente devia ler para ganhar essa consciência. A nível de filme, essa é uma pergunta difícil. Porque há vários filmes que nós gostamos e eu em particular gosto de um que é o Em Busca da Felicidade com o Will Smith, que se for visto com um olhar diferente consegue-se perceber que é possível partir-se do zero, se calhar às vezes do menos, do negativo e chegar-se à prosperidade, e sendo uma história verídica é possível depois a pessoa ir à procura do verdadeiro Will Smith naquele filme e procurar um bocadinho pela história dele, porque é fascinante. Uma pessoa que saiu do nada com uma responsabilidade sobre um filho e ter criado, ter percorrido muitas dificuldades e não ter desistido e ter conseguido prosperar. Portanto, para nós é um bocado essa viagem que achamos que é um filme que faz sentido ver e ver com um olhar diferenciado. Relativamente à mensagem que queremos deixar, eu vou deixar uma mensagem muito simples, não sei que mensagem é que tu queres deixar, mas eu vou deixar uma mensagem muito simples que acho que é muito importante terem sempre em atenção na vossa vida, que é: paguem-se a vocês primeiros, que logo que recebam o vosso dinheiro, coloquem logo de parte uma percentagem que achem que é razoável, porque faz toda a diferença. E eu acho que é uma coisa que deve estar sempre dentro da nossa cabeça. Boa. Isso está relacionado com a mensagem que eu também gostava de deixar, que é assumam a responsabilidade da vossa vida financeira, seja ela qual for. E passa muito por esta questão do paguem-se a vocês primeiro, porque é assumir a responsabilidade do trabalho que vocês fizeram. Não é? Se vocês trabalharam durante um mês e receberam um salário, o salário que vocês vos pagam a vocês próprios é o único salário que é vosso. Portanto, assumam a responsabilidade por esse valor, assumam a responsabilidade por fazer a diferença na vossa própria vida. Portanto, era esta a mensagem. Ok, muito obrigado por terem aceito o meu convite e por terem sido os meus primeiros convidados. Não se esqueçam de seguir o Que Rico Casal no Instagram e vemo-nos no próximo episódio.